tópico desta aula será insuficiência do ligamento cruzado cranial em cães. A literatura para essa patologia é uma literatura extremamente extensa, tanto é que nós temos um livro, que é este livro, que foi escrito especificamente a respeito dessa patologia. Quando nós temos um livro inteiro sobre uma única patologia, é possível tirarmos duas grandes conclusões. A primeira delas, é uma patologia extremamente frequente. E segundo, se nós temos uma diversidade de técnicas descritas, significa que ainda não se chegou a um consenso total, final, de qual destas técnicas é a melhor delas. Isso ocorre em virtude de uma característica anatômica única apresentada pelo ligamento cruzado cranial dos cães. Seria o fato deste ligamento cruzado cranial ser composto por duas bandas. A primeira delas, a banda crânio-medial, a maior delas, e uma segunda e menor banda, denominada caudo-lateral. As técnicas existentes atualmente não conseguem, com exatidão, com precisão, executar ou mimetizar a ação dessas duas bandas. Nós veremos no decorrer dessa aula que existem técnicas que apresentam um desempenho muito bom, mas que não conseguem chegar nessa ação dos 100%. Neste vídeo, nós vemos o fêmur, nós vemos a tíbia, na porção caudal do fêmur, os ossos sesamoides, internamente os ligamentos cruzados, bem como os meniscos. E a nossa lesão ocorre principalmente, né? A gente está abordando exatamente o ligamento cruzado cranial, que é este ligamento. Essa lesão pode ocorrer de duas formas, como ilustrado neste vídeo, que é uma forma degenerativa, gradativa, ou de uma forma aguda, traumática. E como que é composto esse ligamento cruzado cranial? Então, os ligamentos cruzados vão ser entendidas como estruturas multifasciculares, que apresentam como unidade básica de sua formação as fibras de colágeno. Então, imaginem fibras de colágeno entrelaçadas, contidas entre outros feixes de fibras, até formarem uma banda. De uma forma didática e fazendo uma analogia com algo mais palpável, mais visual da nossa rotina, seria algo semelhante a um cabo de força. Então, vejam, cada fiozinho desse seria uma fibra de colágeno, um feixe de colágeno. E vários feixes desses vão formar uma banda desse nosso ligamento cruzado cranial. Essa conformação anatômica confere a esse ligamento uma resistência mecânica extremamente alta. Qual seria o aporte vascular dessa estrutura, do ligamento cruzado cranial? Basicamente, proveniente dessa pequena artéria, chama-se artéria genicular, e também do coxim gorduroso infrapatelar, e deste envelope sinovial. Em relação à inervação da articulação do joelho, o joelho é uma articulação extremamente sensível ao toque. Então, ele tem uma capacidade de transmissão, de percepção de dor bem elevada. Por quê? Porque ele é composto por todas estas terminações nervosas. Nós temos muitos nervos permeando
a articulação do joelho. Então, uma articulação extremamente delicada, se assim podemos dizer. O joelho em si não é composto apenas pelo ligamento cruzado craniano. O joelho, na verdade, seria das grandes articulações a que possui mais estruturas anatômicas de relevância. Então, nós temos os ligamentos cruzados, que são internos. Nós temos os ligamentos colaterais, colateral lateral e colateral medial, que são externos à articulação. Ainda, voltando para a parte interna da articulação, nós temos os meniscos, medial e lateral, patela e tendão patelar. Uma informação importantíssima para vocês é que o ligamento cruzado cranial é o principal estabilizador da articulação do joelho. Ele é um estabilizador primário. As demais estruturas, tanto colaterais, quanto patela, quanto meniscos, não é que não sejam importantes, eles são importantes. Só que eles são secundários. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma lesão em alguma dessas estruturas secundárias, meu paciente anda. Com dificuldade, mas anda. Se eu tenho uma lesão no estabilizador primário, que é o ligamento cruzado cranial, meu paciente não vai andar. Brevemente, em relação aos meniscos, então, entender que nós temos dois meniscos, né? O lateral e o medial, sendo o medial anatomicamente mais fixo, e isso daí é de relevância, pois, uma vez rompido esse ligamento cruzado, existe uma tendência de haver uma rotação interna da tíbia, que, por sua vez, provocará lesão nesse menisco medial. O menisco é uma estrutura extremamente importante, pois possui inúmeras funções. Ele auxilia a absorção de impacto, ele auxilia a distribuição de peso, a estabilizar essa articulação, a nutrição dos condrócitos, bem como a lubrificação. Falando assim deles, é fácil de perceber, pois nós temos uma estrutura com esse formato anatômico, que é o fêmur, que deveria se acoplar em uma estrutura com esse formato anatômico, que é a tíbia. Isso é impossível, né? Como que essas duas conformações anatômicas conseguem se encaixar de forma harmônica, de forma perfeita? Quem irá fazer esse acoplamento são os meniscos. Então, por isso que vale essa ressalva de comentar a respeito, de forma breve a respeito deles, porque eles são de extrema relevância, de extrema importância. Caberá aos meniscos captarem toda essa carga oferecida pelo fêmur e auxiliar a dissipar essa carga para a tíbia, para não sobrecarregar tanto cartilagem em tíbia quanto osso subcondral em tíbia. Aqui nós temos, então, os meniscos, né? Eu estou vendo essa imagem de cima. Então, aqui nós temos a crista tibial, os nossos meniscos, o medial e o lateral, o ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, e os dois ligamentos cruzados. Em uma imagem de peça anatômica, todas as estruturas estão aqui também, ainda acrescentando a patela. Então, nós temos o tendão patelar, nós temos a patela propriamente dita, os meniscos, os colaterais e os cruzados. Então, mais uma vez, eu vou enfatizar a beleza e a importância da articulação do joelho em relação à sua anatomia, a complexidade das estruturas que compõem o joelho. Falando de forma propriamente dita da ruptura do ligamento cruzado cranial, então ela foi descrita pela primeira vez na medicina veterinária praticamente um século atrás. Sendo esse autor, Patsama, em 1952, ter descrito a possibilidade dessa ruptura ser aguda ou crônica. Aguda ou traumática, crônica, degenerativa. É considerada uma das afecções ortopédicas mais frequentes
observadas na articulação do joelho do cão e atualmente associada a 3 importantes fatores. Estudou-se e acharam essa correlação com o ângulo de inclinação do platô tibial, com a possibilidade de associação com enfermidades articulares inflamatórias crônicas, tais como luxação de patela, ou mesmo com relação ao mau alinhamento articular e a instabilidade acarretada por esse mau alinhamento articular. Talvez, por exemplo, secundário a uma displasia coxofemoral. Algumas considerações gerais, então, em relação à ruptura ou insuficiência do ligamento cruzado cranial, existe, descrito pela literatura, um risco de ruptura contralateral de 40% a 60% do ligamento colateral. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Você, colega clínico, está atendendo um paciente que, pelo seu exame físico, conseguiu obter o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado cranial. É muito provável que entre 6 meses a 1 ano, de 40% a 60% dos pacientes venham apresentar ruptura no joelho contralateral. Ainda, 60% dos pacientes, em geral, já apresentam alterações radiográficas quando do diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado cranial. 10% a 17% das rupturas bilaterais já seriam identificadas no primeiro atendimento. Então, o veterinário, o médico veterinário, o clínico, tem que adquirir o hábito de examinar o seu paciente como um todo, e não apenas o membro ao qual o tutor está relatando queixa. Desta forma, eu afirmo a vocês, baseado em literatura, que a doença do joelho contralateral é subestimada. Então, vale essa ressalva a todos que examinem com minúcia, com exatidão, com precisão o seu paciente por completo. E qual que seria a diferença, né, de lesão em cruzado desses 2 tipos de paciente? Na verdade, nós, na medicina veterinária, sofremos vários dilemas, né? Nós atendemos desde cães de 900 gramas, que é esse carinha aqui, até cães de... Meu recorde é um cão de 126 quilos. Então, como que a gente pode tratar de forma igual um intervalo tão grande de pacientes? Estamos na mesma espécie, mas são pacientes completamente diferentes, né? Isso é algo a se pensar. Pacientes bem pequenininhos, como esse à nossa esquerda, é muito frequente que tenham a patologia luxação patelar e, secundária a essa luxação patelar, uma ruptura do ligamento cruzado cranial. Ao passo que pacientes de porte grande a gigante, tais como esse Rottweiler, podem vir a ter essa ruptura do cruzado cranial de forma aguda, secundária a um trauma, ou mesmo em virtude de um possível mau alinhamento acarretado por uma displasia coxofemoral, já que são raças, né? O Rottweiler é uma raça predisposta à displasia coxofemoral. Alguns dados relacionados à etiopatogenia: existe uma maior prevalência em cães de grande porte, uma maior ocorrência dessa ruptura traumática aguda em animais com idade menor do que 4 anos. Cães de pequeno porte vão apresentar em uma idade mais avançada essa lesão e sendo normalmente associada à sua luxação patelar, como eu já mencionei a vocês. A literatura ainda cita uma maior incidência em fêmeas, apesar de, na minha casuística, eu não constatar essa distinção entre machos e fêmeas. A resistência mecânica do ligamento cruzado cranial irá diminuir com o passar dos anos. Isso daí já foi entendido. E correlaciona-se isso à perda da organização dos feixes e fibras de colágeno. O que é esperado e o que é desejado é que essas fibras de colágeno
possam até perder a sua resistência mecânica, mas que não se rompa por completo até o final da vida desse nosso paciente. Talvez, isso é uma hipótese, nós estejamos diante de mais casuística também de lesão em cruzados devido ao aumento da sobrevida dos nossos pacientes. Antigamente, você não via quase paciente com 10 anos de vida. Hoje em dia é frequente paciente com 17, 18, com 20 anos de vida. A durabilidade, digamos assim, dessa estrutura aumentou sem que não fosse mudado nada na sua anatomia ou na sua fisiologia. Então, tais alterações são mais pronunciadas e precoces em cães de grande porte, talvez até pela lida, pelo estilo de vida desses pacientes. É comum você correlacionar um Rottweiler, por exemplo, ou um canicosso, com cães de guarda empresarial ou guarda domiciliar, que apresentam uma atividade física mais exacerbada, uma solicitação, uma exigência mecânica maior. E essa deterioração que a gente mencionou vai estar mais evidenciada no lucro central do ligamento. E isso vai estar correlacionado a uma diminuição de aporte vascular. Lacerações parciais do ligamento cruzado cranial vão ser frequentes e comumente progridem à ruptura completa em até 1 ano do surgimento dos primeiros sinais, sintomas clínicos. Então, aqueles cães que apresentam degeneração desse ligamento, uma degradação desse ligamento, uma ruptura parcial desse ligamento, infelizmente, culminarão por ruptura completa. Então, esses cães, uma vez entendido que está acontecendo isso, e que os tutores tomem ciência disso, e do que vai acontecer no futuro, já apresentariam indicação cirúrgica para a resolução do quadro. Essa patologia não é uma patologia frequente em gatos. Particularmente, eu atendi apenas um gato em toda a minha vida profissional com ruptura do ligamento cruzado cranial. E essa ruptura que eu atendi foi em virtude de um trauma, não foi algo degenerativo. Ainda em relação à fisiopatologia, a instabilidade articular ocasionada pela lesão no ligamento cruzado cranial acarretará sinovite, degeneração do tecido cartilaginoso, formação de osteófitos periarticulares, fibrose capsular, laceração ou ruptura de menisco, ou menisco medial, que é o fixo, e o desenvolvimento de uma doença articular degenerativa. Essa claudicação acarretada em virtude da ruptura do ligamento cruzado cranial, ela pode ser de forma evidente ou intermitente. Pode vir a haver dor à manipulação, leve ou mesmo ausente. Toda vez que você examinou um joelho e esse joelho está com mobilidade excessiva ou mesmo crepitação, existe uma grande possibilidade de nós estarmos diante de uma lesão meniscal associada. Os cães com ruptura do ligamento cruzado cranial vão apresentar de forma crônica aumento de volume da porção medial, uma vez que a lesão desse ligamento acarreta uma rotação interna da tíbia e, de uma forma compensatória, o organismo vai procurar estabilizar isso. O cão irá estender o membro afetado quando irá se sentar. E também apresentará uma atrofia muscular conforme o passar do tempo e a não resolução desse quadro. Então, aqui nós vemos um bulldog com ruptura do ligamento cruzado cranial em membro pélvico direito. Esta seria a sua apresentação. Ele não consegue depositar a carga de forma precisa. Então, em relação à sintomatologia clínica, quando eu afirmo que esse paciente
irá se sentar com o membro estendido, essa seria a apresentação. Ele não consegue se sentar direitinho, com o membro abaixo do seu abdômen, porque isso favoreceria o deslocamento cranial da tíbia, e isso provocaria muita dor. Essas imagens são com o objetivo de ilustrarmos a vocês a atrofia muscular. Nós, médicos veterinários, nós, clínicos, devemos estar muito atentos a esse detalhe que é muito importante e muitas vezes passa de forma desapercebida. Por que esse paciente haveria de ter uma atrofia muscular? Porque ele não está depositando carga sobre esse membro. E por que não está depositando carga sobre esse membro? Tem alguma coisa acontecendo ali. Então, vamos esmiuçar o nosso exame físico procurando a causa. Bom, concluímos que tem algo errado neste joelho. Que exames eu vou executar? Que exame físico eu vou executar no joelho? 2 importantes testes. O primeiro deles, o denominado teste de gaveta. Obrigatoriamente, esse paciente estará posicionado em decúbito lateral e o examinador, o médico veterinário, estará atrás desse membro. E um detalhe extremamente importante é o posicionamento das mãos deste examinador. Então, percebam que de uma das mãos, o dedo indicador estará sobre a patela. E o dedão sobre o sesamoide. Na outra mão, o dedo indicador sobre a crista da tíbia e o dedão sobre a cabeça da fíbula. Então, nós usaremos somente esses 4 dedos. Os demais dedos não são usados. São só esses 4 dedos. O que eu vejo, o que eu percebi, e o que me fez desenvolver esse curso, nas minhas aulas ao redor de todo esse país, foi que o colega clínico, ele tem muita dificuldade em perceber isso e acaba mexendo as 2 mãos. Isso está errado. O correto, teste de gaveta, uma mão fica parada e apenas a outra mão irá ser deslocada. Desta forma. Desta forma. Então, perceba que eu estou usando apenas 4 dedos aqui, ó. Essa mão ficará parada e essa mão que fará o deslocamento cranial. Desta forma. Isso é o teste de gaveta positivo. Com esse movimento, com esse deslocamento, você já tem seu diagnóstico. Esse paciente possui ruptura do ligamento cruzado cranial. Ponto. Você já tem o diagnóstico. Você já tem o diagnóstico. Da mesma forma, um canicoso, animal gigante, enorme. Você pergunta para mim, tem que ter força para fazer esse exame? De forma alguma. Olhem os meus dedos. Dedão, dedo indicador, dedão, dedo indicador. Que força que eu estou fazendo aqui? Zero força. É técnica pura. Então, vamos quebrar esse paradigma de que ortopedia que exige força física, que é bruto. Não é. É muito mais jeito, muito mais conhecimento do que qualquer outra coisa. Fiz o teste de gaveta, deu positivo? Beleza, você já tem o diagnóstico. Você não está satisfeito com o teste de gaveta? Aí existe um segundo teste, chama-se teste de compressão tibial, que também que é fácil de ser executado. O teste de compressão tibial, essa é a minha primeira mão, o paciente continua em decúbito lateral. Essa minha primeira mão, o dedo indicador vai estar na crista da tíbia, dessa forma aqui, e o dedão continua na fabela.
A diferença é que eu vou estender o membro desta forma e posicionar a minha outra mão nos metatarsos. A ideia é que quando eu flexione esse tornozelo, quando eu tensione esse tornozelo, eu vou tracionar o músculo gastrocnêmio. Uma vez que esse cruzado esteja rompido, quando eu traciono o gastrocnêmio, eu empurro a tíbia para frente e pulo no meu dedo. Então, o posicionamento é esse, pessoal. Só cuidado com filhotes, e além de filhotes, labradores e goldens, filhotes, que apresentam uma frouxidão natural. Então, não vai começar achando que tudo é ruptura de cruzado, tá? Tome um pouquinho de cuidado. Então, observem isso aqui. Nós temos o meu dedão, o dedo indicador e na crista da tíbia. E eu vou flexionar esse tornozelo. E olha o que acontece com esse meu dedo indicador. De forma alguma, eu posso ter esse deslocamento num paciente rígido, num paciente saudável. Da mesma forma que eu fiz o teste de gaveta e eu tive aquela mobilidade, e é conclusivo para ruptura de cruzado, eu fiz o teste de compressão tibial e eu tive esse deslocamento da tíbia no meu dedo, é conclusivo para a ruptura do ligamento cruzado cranial. Você já tem esse seu diagnóstico. Mais uma vez, estou frisando bastante isso, porque isso é importante para você, clínico. Atendimento clínico, você tem que conseguir ter confiança de executar esse exame com facilidade. Olha a posição dessa minha mão no tornozelo, eu não faço força nenhuma. E vai pular o dedo a crista da tíbia vai pular no meu dedo aqui em cima. Olha como desloca essa crista da tíbia. Pronto. Sem brigar com o cachorro, sem se degladiar com o cachorro, sem ficar nervoso, de uma forma bem amena, bem tranquila. Bom, o diagnóstico nós já temos, mas eu necessito de alguns exames complementares, principalmente para sabermos quais técnicas iremos utilizar para resolver esse problema. Posso usar radiografia, ultrassonografia, ressonância ou mesmo artroscopia. Então, o posicionamento radiográfico, o estándar, seria médio-lateral, isso é importante, médio-lateral, com flexão de joelho e tornozelo em 90 graus. Esse seria o ideal. Esse posicionamento, em estresse, que a gente chama, vai possibilitar, em estando esse joelho com cruzado rompido, um deslocamento cranial da tíbia que visualmente vai ficar bem evidente para nós. Aqui é bem interessante que vocês conseguem ver o músculo gastrocnêmio aqui, ó, e a relação dele com a tíbia. Então, isso daqui vai acontecer no paciente rígido, o fêmur está aqui e a tíbia está aqui na frente. O fêmur está aqui e a tíbia está lá na frente. Isso daí é um cruzado, não tem outra coisa para ser. Bom, chegamos aos tratamentos. Houve, há muito tempo atrás, né? A gente está falando da década de 70, década de 80, um entendimento que cães pequenininhos, o não operar seria suficiente em virtude de uma formação de um tecido fibroso que daria estabilidade suficiente para esse paciente voltar a deambular. Isso caiu por terra. Hoje em dia, nós entendemos que, independente do porte, esse paciente necessita estabilizar esse joelho. E houve uma evolução extremamente satisfatória, extremamente grande na medicina veterinária, nos instrumentais, nos implantes oferecidos para nós, que nos permitam trabalhar um cachorrinho de 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, e até os extremos
dos grandes. Então, nós temos recursos hoje em dia. O tratamento ideal, assim, a técnica cirúrgica ideal permanece como sendo controversa, em virtude exatamente do que eu mencionei no início da aula. A característica anatômica do ligamento cruzado cranial ser essa composição em duas bandas. Então, nenhuma técnica tem a capacidade, até hoje, de restaurar a biomecânica normal do joelho e nem evitar a progressão dessa doença degenerativa. É obrigação minha mencionar a vocês as possibilidades. Hoje em dia nós temos técnicas intracapsulares, extracapsulares e as osteotomias corretivas. Depois, ao final, vou emitir a minha opinião pessoal de qual delas eu pratico. Então, as intracapsulares foram as primeiras, né, descritas há mais de 50 anos, e utilizavam como elemento reparador, como elemento mimetizador do ligamento cruzado original, a fáscia lata. No entanto, foi percebido que essa fáscia lata apresentava uma resistência mecânica inferior ao ligamento cruzado cranial. E também uma inconsistência dos túneis executados nessa técnica. Então, esses túneis que eram executados tanto em tíbia quanto em fêmur não apresentavam uma isometria ideal quando comparados com o ligamento cruzado cranial original, acarretando dessa forma um possível desgaste nessa interface de osso de enxerto com túnel. Então, essa era uma técnica extremamente antiga, né? A gente está falando de quase 70 anos, né? Mas é legal para vocês saberem de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, né? Para vocês tomarem conhecimento. Então, essa era a abordagem cirúrgica, objetivando-se o acesso à fáscia lata. Aqui é uma tira de fáscia lata. A abordagem à articulação. Então, aqui você vê a fáscia lata, exatamente como está na literatura. A fáscia lata e o espaço intraarticular. A perfuração do fêmur, a perfuração da tíbia, o túnel, né, do fêmur e do túnel da tíbia, e a passagem desse enxerto, né, dessa fáscia lata, por dentro do espaço articular. Então, a fáscia lata passaria, né, a exercer a função do ligamento cruzado cranial. E aqui a sutura. Teoricamente, ela deveria funcionar bem, só que foi constatado que a fáscia lata, possui uma resistência mecânica inferior. Então, gradativamente, essa técnica, no decorrer dos anos, foi caindo em desuso até praticamente desaparecer. Eu estou comentando a respeito dela apenas como um histórico para vocês tomarem ciência de que, do ponto de partida, né, de onde nós saímos, né, o começo do tratamento, do que era feito. Hoje em dia, e é engraçado como a história é algo razoavelmente cíclico, né? Coisa de alguns anos atrás, uns 2, 3, 5 anos atrás, foi retomado esse raciocínio das técnicas intraarticulares, só que dessa vez com o ligamento cruzado sendo sintético. E o material a ser utilizado esse material, é o Evolig. Uma prática extremamente atual. Então, aqui é a execução da Evolig. Então, vejam aqui na ilustração, né? Essa região que você vê as fibras soltas, digamos assim, essa região fica contida dentro do espaço articular. E as demais fibras trançadas vão ser fixadas aos ossos, seja pelo túnel
do fêmur, seja da tíbia, seja pelo túnel do fêmur. Então, a ideia é que você tenha esse aspecto. E aquele enxerto vai passar por aqui por dentro, vai ser preso por esse parafuso, e esse parafuso no fêmur, e esses outros dois parafusos na tíbia. É uma técnica extremamente resistente. Aqui está o ligamento sendo fixado já. Uma técnica extremamente resistente. E está ganhando vulto, voltando a ganhar vulto. Saindo das técnicas intracapsulares, chegamos às técnicas extracapsulares, que também são razoavelmente antigas, né? Sendo inicialmente executadas a partir de 1960. Estamos lá com seus 60 e poucos anos. E cujo conceito seria a utilização de materiais biológicos, mais uma vez falamos da face lata, ou mesmo de materiais sintéticos, fio de nylon, fluorocarbono, poliéster, para a estabilização da articulação do joelho, fazendo com que tal estabilidade impeça a rotação interna da tíbia, impeça a hiperextensão do membro e também o deslocamento cranial da tíbia. É interessante mencionar e salientar a vocês que o ligamento cruzado cranial possui três importantes funções. A primeira delas, evitar a rotação interna da tíbia. A tíbia não pode fazer isso. A segunda, evitar a hiperextensão do membro. E a terceira, o deslocamento cranial da tíbia. Essas são as três importantes funções do ligamento cruzado cranial. E com essa técnica, essa capsular, a ideia é que haja um estímulo à formação de tecido fibroso que irá permitir uma estabilização dessa articulação. Mas o mais importante das técnicas extracapsulares é entender o raciocínio dessa técnica, que ela é baseada num conceito bem interessante, que seria o conceito de isometria. Então, vamos entender o que seria essa isometria. Então, aqui nós temos o fêmur, aqui nós temos a tíbia. Então, o conceito de isometria é de encontrar pontos externos à articulação, então, fora do espaço articular, externos à articulação, pontos em fêmur e pontos em tíbia que mimetizem internamente o ligamento. A isso denomina-se simetria. Foi entendido que essa região em fêmur e essa região em tíbia são os pontos isométricos para mimetizar o ligamento cruzado que estaria lá dentro. Então, é uma técnica que apresenta ótimos resultados em cães pequenos, ainda hoje. Ela exige, por parte do cirurgião, um bom conhecimento anatômico, então eu tenho que entender isso da isometria e como chegar nesses pontos. Apesar de tudo isso, é uma técnica de fácil execução e de um custo extremamente baixo. A gente tem um gasto de material muito pequeno. Então, existem algumas derivações dessas técnicas extracapsulares. Aqui nós temos vendo alguns exemplos. Então, a ideia seria isso aqui, ó. Essa é uma técnica, uma derivação, né, da extracapsular chamada tie rope. Então, estou em lateral, eu sei disso por causa da presença da fíbula. Fiz uma perfuração de lateral para medial. É uma broca canulada, né? Passou um pino, passou uma broca. Vou voltar por esse espaço com uma agulha contendo esse enxerto, que é o tie rope. Vamos fazer uma perfuração em tíbia, nesta região. Tudo isso acontecendo em lateral. E você consegue, esses pontos de ancoragem são isométricos ao ligamento cruzado internamente. É uma técnica bem interessante e ainda utilizada.
eu busco, com a apresentação destes vídeos, exemplificar a vocês as possibilidades do que nós temos, do que nós tivemos, né? De onde essas técnicas surgiram e para onde elas estão indo. Esse vídeo é um pouquinho longo, né? Porque foi feito em cadáveres pelo pessoal dessa empresa, da Seguros, e mostra desde o início da técnica, da execução da técnica, um instrumental e tudo mais. A gente vai descrever isso aí para vocês. Então, o afastador de 100. O Roman. The paper blade and handle. Colocação de pino, que vocês vão ver que a gente vai precisar. Ali anteriormente nós vimos a lâmina, né? Corta-agulha. Vocês vão ver que a gente vai utilizar uns clipes aí, esse daí vai amassar esses clipes. Tensionador dos clipes. E o procedimento propriamente dito. Trícia da tíbia, ele está palpando a patela. Essa é a visão lateral. The skin and lateral fascia incisions are made halfway between the patella and the lateral epicondyle. Uma abordagem parapatelar lateral. Sempre que você efetuar uma abordagem parapatelar, devemos deixar tecido suficiente para efetuar a sutura ao final. Então, aqui está sendo objetivada a abordagem ao espaço intraarticular. O interessante desse vídeo nós vemos o passo a passo do ato cirúrgico em si, né? Esse é o objetivo de eu estar mostrando para vocês. Agora é elevado o músculo vasto lateral, que irá possibilitar a abordagem ao sesamoide, ao osso sesamoide. Está localizado na porção caudal do fêmur. The joint capsule is incised lateral to the patella. Vai ser abordada, então, a articulação do joelho, de forma propriamente dita. Clinicamente, o que eu percebo que os pacientes, quando você faz a abordagem da cápsula, né, é onde eles sentem mais desconforto. Então, quanto menos você abordar a cápsula articular, menos desconforto esse paciente apresentará.
Então, uma vez abordada a articulação, nós conseguiremos fazer a luxação da patela medialmente, expondo dessa forma o ligamento cruzado, ou o que restou desse ligamento cruzado, né? Flexionamos, e dessa forma é possível visualizar as estruturas. O retrator de 100, retira-se os cotos lesionados do ligamento cruzado cranial. Nem sempre você vai visualizar de uma forma tão exuberante assim, né? Lembrando que isso aqui é apenas um vídeo demonstrativo, só para vocês conseguirem ter uma breve noção do que é possível ser encontrado, né? Esse tendão que vocês estão vendo aqui é de uma estrutura interessante, que é o tendão extensor digital longo. Aqui você tem a crista da tíbia, a patela, a tendão patelar e a patela. Ele está retirando aqui o ligamento cruzado cranial. Aqui é uma peça, né? É um cadáver, então você normalmente não é gigantesco como vocês estão vendo aqui. Provavelmente essa peça estava formalizada ou algo do gênero. Como eu mencionei, é mais para vocês terem uma percepção, né, do que é feito. Utilizava-se de uma forma mais incisiva, eu diria, né, de uma forma até mais agressiva, esse tipo de exposição e esse tipo de abordagem para visualização do menisco medial. Gradativamente, isso daí foi sendo posto meio que de lado, né, porque percebia-se que tal conduta era muito agressiva e lesionava-se muito tecido. Então, em cirurgia, aqueles dentre vocês que se interessarem pela área de cirurgia, perceberão que em cirurgia, gradativamente, aquilo que provoca muita complicação, muito desconforto e tudo mais, vai sendo posto, no decorrer dos anos, vai sendo posto de lado. Então, isso tudo seria um preparatório, né, para a estabilização mesmo, né, da sutura fabelo-tibial, né, dessa técnica extracapsular. A gente fala técnica extracapsular ou sutura fabelo-tibial. Porque só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do posicionamento dos meniscos, né, esses são os meniscos. Logicamente que aí cortou tudo, né, só para vocês visualizarem. Então, os meniscos e o coto do ligamento cruzado mais ao centro, né? Aqui seria o ligamento cruzado e aqui são os meniscos. É feita a sutura. Um detalhe relevante para nós mencionarmos é que a cápsula será sempre suturada com fio absorvível, né? Jamais com fio inabsorvível. Não se permite isso, né? Preferencialmente, o fio será absorvível e monofilamentar. São fios melhores. São de um manuseio melhor, de uma resistência mecânica melhor, então, que apresentam resultados a médio e longo prazo melhores. Então, a cirurgia propriamente dita, agora, da sutura fabelo-tibial, ele está procurando a fabela, que é aquele ossinho que fica exatamente atrás do fêmur, e presa na fabela, nós teremos o músculo gastrocnêmico. Então, quando você flexiona o tornozelo e percebe o músculo gastrocnêmico se mexendo, assim, manuseando o músculo gastrocnêmico, você consegue saber exatamente onde que é a fabela. A crista da tíbia é elevado parcialmente, de forma discreta,
um músculo tibial cranial, desta forma. Sempre frisando que toda execução, todo procedimento cirúrgico, quanto mais delicado você for, quanto menos agressivo você for, é melhor. Quanto menos lesão ao tecido. Então, são realizados agora os furos, né, na crista da tíbia. Então, a crista da tíbia está ali. Aqui ele está usando uma perfuração manual. Esse vídeo é um pouquinho mais antigo. Não necessariamente tem que passar por dentro da musculatura, né? Mais uma vez, apenas tentando mostrar para vocês o que é possível ser feito, né? Não necessariamente vai ser executado desta forma. Esse é um vídeo um pouco antigo, né? Apesar de ser de um fabricante bem conceituado, é um vídeo antigo. Então, muitas coisas já mudaram, né? Hoje em dia, a gente faz uso de um material um pouco mais delicado, digamos assim. Olha, ali está a perfuração, né? Então, vão ser feitas 2 perfurações nessa técnica, nessa demonstração de técnica. Existem quem faça com uma, quem faça com 2, né? O mais importante nessas técnicas extracapsulares é entendermos o conceito dos pontos isométricos, né? Da isometria, da identificação dos pontos isométricos. Uma vez que você acha esses pontos isométricos, você consegue resultados satisfatórios. Então, foram feitas as 2 perfurações. Ele está usando um fio de nylon atrás da fabela. Como eu mencionei, pode ser fio de nylon, pode ser poliéster, polietileno, enfim. Então, é palpável a fabela. Ele vai passar esse fio atrás da fabela, tomando cuidado de não pegar nenhuma estrutura de tecido mole. Toda a parte vascular e sensitiva é na porção caudal do fêmur, né? Sensitiva ainda se espalha mais, né? Tem várias terminações nervosas por todo o joelho. Agora, a parte vascular, não. A parte vascular é na porção caudal. Vai passar por baixo do músculo tibial cranial. E fazer com que esse fio, a ideia é que esse fio passe pelo interior dos orifícios que foram confeccionados. Isso exige um pouquinho de paciência, né, de atenção, porque não é tão simples assim. Mas com jeito, com calma, a gente consegue. Então, perceba que você passou o fio atrás da fabela e agora vai passar nos túneis da tíbia. Aí depois você vai unir essas pontas. Então, essa técnica, apesar de ser uma técnica antiga, é uma técnica que ainda tem seu espaço, né? Esse conceito da isometria ainda é um conceito que possui seu espaço. Ficou para trás em relação às osteotomias, que nós veremos a sequência, mas para cachorro pequeno ainda tem uma certa indicação. Então, agora ele passou lá em cima na fabela, passou aqui embaixo na crista da tíbia, e ele vai unir as pontas. A ideia agora é unir as pontas. Passando embaixo do tibial cranial. Ó, dessa forma. Uniu as pontas, terminou a cirurgia. Chegamos aos mais atuais técnicas para estabilização do ligamento cruzado cranial, que seriam as osteotomias.
E dentre as osteotomias existem outras. Mas dentre as osteotomias, as que tiveram mais relevância no mercado mundial foram a TPLO, que é a osteotomia para nivelamento do platô tibial, e a TTA, que é a osteotomia para avanço da tuberosidade tibial. O objetivo destas osteotomias é completamente diferente, que seria a mudança nos vetores de força da articulação. Então, buscar neutralizar o deslocamento craniano da tíbia durante o movimento e entender que a magnitude do deslocamento depende também do ângulo do platô tibial. Foi constatado que a superfície tibial, o ângulo do platô tibial normal num cão, foi padronizado entre 18 e 24 graus. Então, seria mais ou menos isso aqui, para um entendimento mais fácil. Então, aqui é o platô tibial, né? Nós temos uma dissipação desses vetores de força quando você tem uma ruptura do ligamento. Foi entendido que se eu fizesse isso, esses vetores de força seriam anulados, né? A partir do momento que eu tenha um nivelamento desse platô. E aceita-se que esse platô residual tenha de 5 a 7 graus, com esse desvio padrão de 6,5 a mais ou menos 9. Então, nós tínhamos esse ângulo, fizemos essa osteotomia, esse corte ósseo, giramos essa superfície e chegamos nesse grau. O conceito aqui seria como se fosse de um carrinho de mão, mais ou menos como se eu tivesse em uma rua íngreme com o meu carro. Por esse carro ficar parado, eu precisaria puxar meu freio de mão, esse freio de mão seria meu ligamento cruzado. A partir do momento que esse meu carro esteja numa rua plana, eu não preciso do meu freio de mão. Esse carro vai ficar parado. Então, é fácil de entender. É uma técnica mais recente, mas não tão recente assim, né? Já temos aí quase seus 30 anos, né? 30 a 31 anos, né? Desenvolvida por Slocum, e consiste numa osteotomia radial que provê precisão geométrica. Considerada ainda como a única técnica que protege o menisco medial, é de uma execução mais complexa quando comparada com essa outra osteotomia, que é a TTA. No entanto, é uma técnica que altera o mecânico de contato do joelho. Você vai estar mudando aquela anatomia, né? E, apesar de tudo isso, permite um retorno rápido à função do membro. É muito utilizado em cães de porte grande a gigante, mas hoje em dia, mesmo em cães pequenininhos, a gente tem feito. E apresenta, apesar de ser traumática, apresenta uma reabilitação rápida quando comparada às outras técnicas. Agora, para eu executar a TPLO, eu necessito calcular o ângulo do platô tibial. E para calcular o ângulo do platô tibial, eu tenho que conhecer um pouquinho de anatomia. Esse conhecimento de anatomia envolve a percepção dessas eminências intercondilares aqui, que radiograficamente são essas pontinhas aqui. Então, eu tenho esse raio-x, médio lateral, flexão de 90 no tornozelo, flexão de 90 no joelho, eu tenho essa eminência intercondilar aqui, vou calcular uma linha que vai desde essa eminência até o centro do tornozelo, uma segunda linha no platô tibial, na superfície tibial, e uma terceira linha perpendicular à primeira, 90 graus com a primeira. A esse ângulo será denominado ângulo do platô. Foi padronizado, né? Isso foi o Slocum, que provavelmente tenha feito, foi ele que desenvolveu a técnica, que para cada ângulo nós tenhamos um giro conforme a serra, para nós conseguirmos chegar nesse ângulo de 5 graus residual. Vamos melhorar essa explicação. Então, se eu tenho uma serra, vou usar uma serra de 18 milímetros, e eu calculei o ângulo de 26, eu vou girar 6,5 milímetros esse meu fragmento. Existe um
uma diversidade enorme de possíveis placas, possíveis implantes, tá? Tem alguns exemplos aqui, mas existe uma infinidade. Cada fabricante, hoje em dia, tem sua linha de TPLO. E seria isso aqui, tá? Então, esse vídeo é bem ilustrativo. Então, aqui é o ângulo do platô tibial. Esse cruzado está rompido, então eu tenho um deslocamento cranial dessa tíbia. O cruzado está rompido, eu tenho um deslocamento cranial dessa tíbia. Então, aqui nós temos o ângulo do platô tibial. Conforme eu giro isso aqui, eu vou diminuindo esse ângulo. E o meu objetivo é chegar em 5 ângulos residuais. E vejam que interessante. Esse cruzado está rompido, então eu tenho um deslocamento cranial da tíbia. Então, eu tenho essa força deslocando a tíbia cranialmente. Conforme eu faço esse corte ósseo, essa osteotomia óssea, e giro esse fragmento, essa força desaparece. E a partir desse momento, eu tenho apenas uma fratura que irei estabilizar com uma placa. Esse seria o planejamento. Então, a definição de qual placa que eu vou usar, qual serra que eu vou usar. É um conceito muito interessante e um entendimento muito interessante que o ligamento colateral lateral, medial, que é essa estrutura aqui, é o eixo, o centro de rotação da minha serra. Então, aqui está o ligamento colateral medial. Uma agulha sendo colocada sobre ele para mostrar o centro da articulação. Eu estou aqui serrando esse osso. Dessa forma, é feito o giro e a fixação com a placa. Aqui está o giro. Então, esse é o resultado. Isso aqui é uma imagem por fluoroscopia. Possíveis complicações dessa técnica seria você, ao serrar, ao fazer uso da serra, lesionar uma artéria chamada poplítea, que fica abaixo da tíbia, logo abaixo da tíbia. Eu acarretar uma tendinite, eu permitir a permanência de parafusos no espaço intraarticular, não ser cauteloso em relação ao manuseio e o preparo do meu paciente, favorecer uma infecção, desses meus implantes falharem, ou seja, se soltarem ou se quebrarem, eu provocar uma fratura na tuberosidade tibial, uma fratura da fíbula, ou mesmo não união. Então, aqui são alguns problemas. Então, uma fístula, né, uma fratura da crista da tíbia, uma tendinite, uma fratura da fíbula. E chegamos, por fim, à TTA, né, que foi descrita também há algum tempo, em 76, em seres humanos, com a premissa que esse procedimento aumentaria a eficiência do grupo muscular do quadríceps, diminuindo assim a pressão retropatelar e favoreceria a neutralização do deslocamento tibial. Em 2002, esses dois autores, o Mantovan e o Tepic, sugeriram a situação semelhante em joelhos de cães, com o cruzado rompido. E eles entenderam que, quando eu conseguisse atingir 90 graus, né, denominado crossover, que eu conseguisse atingir 90 graus entre o tendão patelar e o platô tibial, eu conseguiria a resolução, a estabilização desse joelho.
Então, seria mais ou menos isso daqui. Nós temos a crista da tíbia, o tendão patelar está aqui. Então, se eu fizer uma osteotomia na crista da tíbia, deslocar essa crista da tíbia cranialmente, essa técnica funcionaria, ela neutralizaria o deslocamento da tíbia quando obtivéssemos 90 graus entre o platô e a crista da tíbia. Desta forma. Então, é feito um corte, é deslocado cranialmente a tíbia e colocado este aparato, uma placa e um afastador, denominado cage. A seleção dos pacientes para TTA estavam relacionados com o ponto de inserção tibial do tendão patelar, o ângulo desse platô tibial, a possível luxação patelar associada, ou mesmo ao porte deste paciente. Entender, para essa técnica, entender que a crista da tíbia é uma região delicada e favorável a possíveis fraturas. Nós temos pouca massa óssea. Então, se eu tenho uma crista muito delgada, talvez essa técnica não seja a técnica a ser indicada. E também ângulos de platô tibial muito elevados, excessivos. Ângulos muito elevados, essa técnica também não possui indicação, pois a crista da tíbia teria que ser deslocada muito para frente. Então, essa seria a resolução o desenho ilustrativo da técnica. Então, aquela imagem anterior dos vetores de força se dissipando aqui, e uma vez que eu faço a osteotomia na crista da tíbia e desloque cranialmente, e atinge esses 90 graus, eu consigo neutralizar esses vetores de força. Desta forma. Então, é um procedimento considerado mais simples que o TPLO, que também permite um retorno rápido à função do membro, e com possíveis complicações menores que a TPLO. No entanto, limitado em ângulos de platô tibial superiores a 26. Você não conseguiria utilizar essa técnica. Não é considerada uma técnica que proteja o menisco e ainda pode promover movimento de translação caudal desse joelho. Exigiria todo este aparato, diferentemente da TPLO. Então, aqui nós temos as placas, os afastadores e os cages. E o resultado final deveria ser algo semelhante a esse aqui. Planejamento. Todo planejamento. Pontos de relevância anatômica que devem ser considerados. Ainda planejamento. E a execução da técnica. Então, usa-se a serra oscilatória, desloca-se a crista cranialmente e fixa-se a crista com uma placa e o afastador, que a gente chama de cage. Qual que é o problema ou o porquê que essa técnica que foi tão utilizada e tão difundida foi gradativamente caindo em desuso? E hoje em dia pouco se fala dela. O fato dela ser uma técnica empírica. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse deslocamento, essa osteotomia, esse deslocamento da crista da tíbia cranial, não existe uma regra que diga para você quanto que você irá deslocar essa crista. Vai muito da sensibilidade do cirurgião. Então, é difícil você indicar uma técnica que não seja plenamente reprodutível. Né? Todos os cirurgiões deveriam ter a mesma facilidade em executar. Sem falar que houve um trabalho demonstrando essa grande limitação da TTA em relação a pacientes com ângulo de platô elevados, coisa que a TPLO não possui. A TPLO não possui essa restrição. E as complicações da TTA eram complicações severas, né? Falha de implante, luxação de patela, fratura da tuberosidade da tíbia, eram complicações bem severas. Esse vídeo é um vídeo
que eu gosto bastante de finalizar as minhas apresentações em relação ao ligamento cruzado, que mostra bastante o que acontece no joelho de um cão com o cruzado rompido. Então, nós mostramos aqui o fêmur, nós mostramos aqui a tíbia, a fabela, os meniscos, o ligamento cruzado cranial, outro menisco e outro ligamento cruzado, o caudal. Tendão patelar e patela. Isso aqui mostra para vocês a quantidade de estruturas relevantes que nós temos no joelho. E estando todas elas funcionando normalmente, quando deposita-se carga, você não terá deslocamento. As cargas são neutralizadas, as forças são neutralizadas. Então, essa estrutura, que é o ligamento cruzado cranial, é o principal estabilizador da articulação do joelho. Chamam-se, denominam-se ligamentos cruzados exatamente por sua anatomia e por sua localização no espaço intraarticular. Eles realmente formam um crucifixo, eles se cruzam dentro da articulação do joelho. São restritores dessa mobilidade do joelho. To maintain the position of the tibia relative to the femur and thus keep the joint stable. Agora, uma vez que este ligamento pare de exercer sua função, pois houve ruptura, toda essa estrutura estável se perde. Então, o nosso paciente, quando vai depositar carga ao solo, essas forças não são neutralizadas, eu passo a ter um deslocamento cranial da tíbia, fruto da instabilidade intraarticular. Fora isso, eu passo a ter, cada vez que a tíbia se desloca cranialmente, lesão no menisco medial. Isso dói pra caramba. Isso dói pra caramba. Isso não é bom. Então, nós sabemos que um paciente com cruzado rompido está acontecendo isso. Para eu detectar essa lesão, eu vou usar aqueles dois testes que nós vimos anteriormente. Então, aqui é o posicionamento ideal do teste de compressão tibial. Nós já vimos. Então, isso aqui não pode ocorrer. Esse deslocamento cranial da tíbia não pode ocorrer. De jeito nenhum. Esse vídeo é bem interessante, bem didático, bem ilustrativo para vocês. Mais uma vez, frisando o posicionamento dos dedos para a realização do teste de gaveta. Vejam que apenas essa mão irá se mexer. E observe o tanto de deslocamento cranial da tíbia. Olha o tanto que essa tíbia vem para frente. Então, vocês vão executar, a partir de hoje, esse tipo de manobra, para a obtenção desse diagnóstico preciso. Isso tudo nós já vimos, né? Isso aqui é um resumo da nossa aula. E mostrando quais são as técnicas de estabilização que eu acabei de mencionar a vocês. Então, primeiro, a sutura fabelotibial. A sutura fabelotibial é uma técnica extracapsular. Então, aqui a perfuração da crista da tíbia e a passagem deste fio, aquele vídeo grande que nós vimos, tem esse videozinho pequenininho que é mais fácil, talvez, até de vocês entenderem. Passa esse fio aqui atrás e faz esse tipo de... Essa é a sutura fabelotibial.
Essa é a técnica extracapsular. E aqui é TPLO. The tibial plateau leveling osteotomy prevents forward movement of the tibia by changing the angle of the top of the tibia. Então, em o entendimento do ângulo do platô, da superfície tibial, é esse ângulo aqui. E com essa técnica, com uma serra oscilatória, né, uma serra com esse formato, eu vou reduzir esse platô e estabilizar essa articulação. E a partir desse momento eu coloco uma placa. A plate and screws are used to hold the tibial plateau in its new position. E com esta apresentação desse vídeo, eu finalizo a parte teórica relacionada à insuficiência do ligamento cruzado cranial e friso que atualmente ainda persiste como sendo a principal técnica, a técnica de eleição, a técnica mais empregada no mundo para estabilização do joelho com lesão em ligamento cruzado cranial, a TPLO, a técnica que apresenta melhores resultados, persiste ainda apresentando melhores resultados para pacientes com ligamento cruzado cranial.